Tá muito claro o cenário. Acho que não tem muita dúvida do que vai acontecer com o Jair. É o que eu costumo falar, né, Samuel? Eu falo às vezes na live lá de domingo do DCM. O meu medo ano que vem já não é mais a família Bolsonaro. Acho que ali tá meio que uma fuga das galinhas. A questão é o Trump e se o resultado das eleições do ano que vem serão aceitos, né? Eu não quero dizer já ganhou, mas o cenário tá bem zoneado e o presidente Lula tá muito focado, né? Eu lembro da gente até tendo um debate, Pedro, eu, você e o voz marcante de Thiago Suma, né? Grande. Lá no DCM, sobre se o Tarcísio queria. Lembra? A gente teve um debate assim, será que o Tarcísio quer mesmo essa aventura? Ele tem uma eleição garantida, uma reeleição em São Paulo garantida. Eu acho que as coisas estão começando a convergir e essa manifestação dele de que se filiaria ao PL para concorrer à presidência já demonstra que ele, se não quer, parece que quer. Se não quer, está dando todos os sinais de que está trabalhando para criar as condições para querer. Para, de fato, falar, agora vale a pena eu vir. E você vê que é recíproco, né? É uma preocupação do Eduardo Bolsonaro, inclusive, de que está passando o bastão muito cedo. Porque a dúvida da família Bolsonaro, dos irmãos Petralha ali, Metralha, né? O nome do tio Patinhas era Irmãos Metralha. É o estrago que o Reinaldo Azevedo causou, né? Pois é, cara, você vê. Então, a dúvida da família ali, Bolsonaro, é assim, como é que a gente faz para sequestrar um pouco mais a direita brasileira e nos proteger? E no bojo disso, de repente, a gente ainda consegue mandar nesse segmento todo da política nacional. Eu acho que em diferentes níveis, Bruno, Eduardo Bolsonaro, ele acha que pode mandar na direita brasileira por décadas, por um tempo indefinido, pelas relações que ele tem lá fora. Eu acho que ele acredita piamente que ele é um dos maiores líderes globais da direita hoje. Ele parece ser o tipo de pessoa que de fato acredita disso e não é de agora, é de anos. Desde que ele começou no outro governo Trump a viajar para os Estados Unidos, conversar com o Steve Bannon, construir aquela internacional conservadora, ele realmente acredita que é quase um dever profético de Deus para ele e para a família dele mandar na direita brasileira. Que eles são messias, de fato, salvadores da direita, que tiraram o Brasil de anos e anos, eleições e eleições que a esquerda ganhava. Porque eles, de fato, bagunçaram a direita, eles sequestraram todo o campo da direita para eles. Agora, não escondo também de que o Jair Bolsonaro talvez esteja numa posição mais realista. Ele deve saber que, não igual o Eduardo, né, de que vai dominar a direita para sempre, mas ele precisa ter a direita ainda subjugada aos interesses pessoais dele de proteção da sua liberdade, dos seus direitos e talvez até da possibilidade de ser candidato a presidente de novo. Bolsonaro está numa via muito mais de necessidade, Jair, mas de necessidade, enquanto o Eduardo está mais numa via utópica, né? De é uma era Bolsonaro, nós temos que construir essa era por um bom tempo. E como é que fica o resto da direita nisso? Porque aí tem Valdemar Costa Neto, você tem Ciro Nogueira, né? Hugo Mota agora, todos eles olhando para essa realidade em que os Bolsonaros mandaram e desmandaram na direita nos últimos anos, mas não estão mais assim. Então começa a ficar cada vez mais visível que esses personagens tradicionais da direita não querem ficar para sempre nas mãos da família Bolsonaro. E é o chilique do Eduardo que nos mostra claramente que as coisas estão andando não apenas no que nós vemos nas notícias, mas também pelo que o Eduardo sabe e nós não sabemos, né, das movimentações de bastidores da direita. A cada dia, o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro está mais distante, seja pela Michelle, pelo Flávio, pelo Eduardo, ou qualquer um deles, de estar nas urnas presidenciais do ano que vem. É por isso que o Eduardo está tão desesperado. E ao passo de que o Jair me parece assim, nesse momento ele não tem nem como pensar nisso. Ele está pensando como é que ele vai estar daqui 2 semanas. A direita abandona cada dia mais até as bandeiras mais novas que o bolsonarismo inventou, como a anistia. Né? Eles fizeram um sequestro das mesas da Câmara, dizendo que não saíam dali jamais sem anistia. Aí saíram, mas dizendo que havia um compromisso do presidente da Câmara de botar em pauta. Aí depois eles recuaram e disseram, não, mas há um compromisso dos líderes da direita, que são maioria aqui, de botar em pauta. E agora ninguém fala mais disso. A discussão nesse momento é uma discussão de duplo foro, né? Votar na turma e depois votar no colegiado total do STF,
Uma coisa que eu sei, você sabe, o Bolsonaro sabe, todo mundo sabe que não vai dar tempo de aprovar antes do julgamento do Bolsonaro. Eles estão fazendo isso, Centrão, para eles, para protegê-los daqui para frente, para eles pelo menos terem um processo maior. O Bolsonaro está se agarrando nessa esperança de que tudo seja feito em menos de 10 dias, não para ele ser absolvido, porque não, mesmo assim ele não tem chance nenhuma de ser absolvido. É para ele ganhar mais tempo, jogar isso para o ano que vem e torcer para que no bololô da eleição surja algum fato novo e ele consiga... Ele está querendo ganhar tempo, único e exclusivamente. Ele sabe que ele será condenado ou daqui 12 dias ou daqui 6 meses, igualmente. Mas ele torce. Vai que aparece outro fato novo, porque ninguém esperava no ano passado que o Trump ia fazer o que está fazendo. Então ninguém sabe o que o Trump pode fazer em 6 meses de fôlego que seja dado para o Bolsonaro. Essa é a esperança última, né? Eu estaria desesperado se essa fosse minha única esperança. Mas essa é a única que ele pode se agarrar no momento. Já o Centrão não. O Centrão está cagando para o Bolsonaro. Que utilizem, eles estão tentando utilizar a mobilização da direita, da base da direita, que o Bolsonaro ainda tem capacidade de fazer, para ganhar coisas para eles. Conseguir tirar o foro privilegiado, que agora eles não chamam mais de foro privilegiado, agora é um foro de punição, eles querem jogar tudo para a base, né, tudo para a primeira instância, porque lá na primeira instância eles não só podem coagir promotores e juízes, como às vezes até ajudam a indicar alguns, né, para os tribunais. E se nada disso der certo, eles ainda podem pelo menos macular o processo todo, fazer com que nas instâncias superiores não tenha provas colhidas corretamente, né, nas primeiras instâncias e terminarem inocentados. Então o interesse do Centrão hoje é exclusivamente esse, usar Bolsonaro para conseguir mecanismos de impunidade para eles. Bolsonaro já não vai dar mais tempo. Eles, você acha que eles, desde o começo, eles queriam descartar o Bolsonaro, Samuel? Olha, desde o começo é muito amplo. Acho que o Bolsonaro... Desde o 8 de janeiro, vai. Não, então, ali desde o 8 de janeiro, não. Acho que ali no 8 de janeiro havia uma grande dúvida, inclusive entre nós, na esquerda, qual era a força que o Bolsonaro ia ter. Aquilo que acontece no dia 8 de janeiro deixou todos nós aqui de cabelo em pé por um bom tempo e nós cansamos de fazer live, Pedro, sempre nos preocupando de quais eram as movimentações que os militares estavam fazendo, que o Centrão estava fazendo, que os governadores estavam fazendo. Vira e mexe, a gente tinha alguma notícia que deixava a gente, a BIM ainda está na mão dos caras, hein? A Polícia Rodoviária Federal ainda não mudou. A gente não sabe quais são os acordos que o Múcio está deixando permanecer ativos nessa tentativa de ficar bonzinho, agradar a caserna. Então a gente ficou durante um bom tempo. Então se nós ficamos assim, imagine o campo da direita. Porque além do medo do que pode ser feito, do que pode ser tramado, eles têm um medo de imagem. Para nós é muito fácil bater no Bolsonaro. Agora imagine você sendo um dirigente de um partido do Republicanos, do Progressistas, sabendo que a tua base inteira idolatra aquele homem, como se ele fosse uma divindade, e você deixar transparecer que você não conta mais com ele, que você quer superá-lo, de que você quer lançar outro candidato em detrimento dele. Isso era mortal naquele primeiro ano ali de 2023, totalmente mortal para qualquer liderança da direita. Então, acho que naquele momento eles não queriam se livrar dele. Não no nível de se preparar para fazer. Porque eu acho que se livrar do Bolsonaro, as pessoas querem na direita o tempo todo, sempre quiseram. Ele foi um mal necessário para eles chegarem ao poder. E eu acho que havia uma aposta, inclusive, em quem patrocinou o Paulo Guedes, né, como posto piranga do Bolsonaro, de que ou a gente tutela esse cara, ou daqui a pouco a gente se livra dele. Ele é só um meio para tirar, mais um meio que nós vamos usar para tirar o PT do poder. Usaram golpe em 2016, depois usaram impedimento do Lula ser candidato em 2018 e usaram o Bolsonaro, que era um sujeito completamente fora das rodas tradicionais da direita brasileira, achando que lá na frente se livravam dele e ficavam com o que ele conseguisse conquistar. Então, querer se livrar sempre quiseram, mas não podiam. Em 2023, depois de tudo aquilo que aconteceu no começo do ano, eu acho que o desejo aumenta de se livrar dele. E a percepção de que breve poderemos nos livrar fica maior. Mas ainda assim, Pedro, eu não vejo nenhum político profissional da direita em 2023 tomando atitudes visíveis para tirar o Bolsonaro do caminho. Eu acho que eles imaginavam ali que ele ainda tinha uma salvação.
sabe? O cara foi para os Estados Unidos, o cara tá tentando... Pelas articulações internacionais, inclusive, né? Exatamente. E isso poderia, eu acho que a aposta do Bolsonaro nesse último trimestre, que ele começa a se articular com o Trump, era de que ele conseguiria voltar o cenário para 2023, porque 2024 é muito ruim para ele. Primeiro semestre desse ano vai ficando o cadáver está apodrecendo na mesa e ninguém enterra. É assim que eu vejo o Bolsonaro nesses 1 ano e meio, né, de 24 e metade de 25. E aí vem o Trump, vem essa coisa das punições, da lei Magnitsky, não sei o quê, o Trump jogando pesado com o mundo inteiro. Ele, eu acho que se animou. Em algum momento, o Eduardo Bolsonaro ganha a simpatia do pai ali por ter criado um fato novo. Um fato que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Quem disser que achava que o Trump ia fazer o que fez com o Brasil, apesar de toda a relação que eles sempre disseram que tinham, ninguém imaginava. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Porque o presidente Lula, eu acho que o campo da esquerda todo, mas o Lula tem essa função hoje, por estar na presidência, soube usar muito bem esse instrumento para reconquistar para a esquerda, inclusive setores que não estavam mais conosco. Reconquistar bandeiras que a esquerda havia abandonado, que eu sempre achei que eram fundamentais, mas nós víamos deixando de lado, a defesa da pátria, a defesa dos interesses nacionais, como a defesa de pautas da esquerda, porque você defende os interesses nacionais quando você combate as privatizações, você defende os interesses nacionais quando você coloca a Petrobras para fazer conteúdo nacional. E a esquerda, de um tempo para cá, estava com medo de falar dessas coisas. Estava com medo de associar qualquer coisa ao nacionalismo, ao patriotismo, que essa pauta tinha sido sequestrada pela direita. Então o Lula consegue resgatar isso para o campo da esquerda, resgata junto uma grande parte do eleitorado que vira e mexe consegue esquecer quem é o Bolsonaro e o que é o bolsonarismo. Você já estava vendo a maioria dos CEOs e dos integrantes da Faria Lima flertando de novo com a possibilidade do Bolsonaro. O Amoedo, que foi o cara que, né, para mim, era o mais destacado ali, o cara é do Novo, e resolve apoiar o Lula no segundo turno do ano passado. Ele já começava a criticar o Lula em abril e pensar na hipótese do Bolsonaro, mas um Bolsonaro melhorado, um Bolsonaro lapidado. Acabou. Essa galera que já estava coxeando o alambrado, como dizia o Brizola, pulou de volta para cá. Eu nem quero muito o Amoedo aqui, porque eu acho que ele não traz voto, ele só traz prejuízo sendo ouvido. Mas... no máximo ele traz uns tweets legais, só isso. No máximo. Olha a soberania ali. Pronto. Então é isso, cara. Eu acho que ninguém quis se livrar do Bolsonaro lá atrás, no início. Né, mas agora querem. Mas agora, cara, agora o corpo que estava apodrecendo ali na mesa, agora é praticamente só ossos. Agora é quem vai jogar a pá de cal em cima. O Bolsonaro vai ser preso, cara. E daqui em 2 semanas essa discussão acaba. Tarcísio vai ter que ser consagrado candidato pelo sim, pelo não. Ou um dos Bolsonaros vai ter que ter coragem, um dos filhos do Bolsonaro ter coragem de dizer que se o pai não for solto, que eu tenho certeza que eles vão manter esse se para mobilizar a base, né? Se o pai não for solto, eu representarei. Porque senão vai ficar fato consumado que o sobrenome Bolsonaro não vai estar nas urnas. Se eles não fizerem isso, se eles ficarem 2, 3 meses com o Bolsonaro preso, dizendo que é só o pai que é candidato e nenhum outro Bolsonaro disputa, eles vão ser atropelados pela realidade. Tarcísio vai subir, os nomes dos Bolsonaros vão começar a desabar, porque vai cair a ficha no bolsonarismo de que não tem Bolsonaro nenhum na campanha do ano que vem. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.